Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Mecânica e Resistência dos Materiais. Hoje a gente tem um conteúdo novo, bem interessante, que vocês vão usar bastante daqui para frente. E para que a gente consiga alcançar os objetivos da nossa aula de hoje, a gente precisa ter domínio daquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Desde lá do cálculo do centroide, certo? Até o cálculo do momento de inércia para figuras simples, né, que seria o nosso momento de inércia centroidal, que a gente viu na última aula. Tá? A gente acabou vendo aí o cálculo para figuras planas regulares, né, desde o retângulo, o círculo, o triângulo, o retângulo vazado, o círculo vazado, que seriam os nossos tubos. Tá? E para a gente avançar, antes de calcularmos o momento de inércia para seções com figuras um pouco mais diferenciadas, né, que são as nossas figuras compostas, a gente precisa conversar um pouquinho sobre uma teoria, que é o teorema dos eixos paralelos. Tá? Esse vai ser o tema da nossa primeira parte da aula aqui. Então, o que é o teorema dos eixos paralelos? Então, ele é uma forma de calcular o momento de inércia, né, que é o I, aquele momento de inércia que a gente já estava calculando, só que relativo a um ponto O qualquer, tá? Que pode ser a origem do plano cartesiano ou qualquer outra referência pré-definida no plano cartesiano. Tá? O importante é que antes eu calculava o momento de inércia e o meu ponto de referência era o centroide da figura, certo? Agora eu não tenho mais o ponto de referência como sendo o centro da figura. Eu posso pegar e calcular o momento de inércia para qualquer ponto que eu desejar, tá? E esse valor vai mudar, tá? Porque o momento de inércia ele sempre é relativo a um eixo e a um ponto, né? Então antes a gente tinha o nosso momento de inércia em relação ao eixo x no centroide da figura. Agora a gente vai ter em relação ao eixo x em um ponto pré-definido no meu plano cartesiano. E da mesma fórmula para o eixo y e também para o meu momento de inércia polar, que era o j. Tá? Esse teorema ele também é conhecido como teorema de Steiner, ok? E ele porque foi o cara que foi o precursor desse teorema, que é o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, resumidamente, esse teorema nos fornece uma relação entre o momento de inércia relativo a um eixo centroidal e ao momento de inércia relativo a qualquer eixo paralelo. Tá? Então, eu posso colocar agora o meu eixo em qualquer local que não seja no centroide da figura e fazer o cálculo do momento de inércia, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, é o seguinte, né? Então, antes eu tinha uma situação como essa aqui, ó. Eu tenho o meu centroide. Deixa eu pegar a canetinha. Eu tinha aqui, ó, o meu centroide. E eu tinha uma determinada área, uma área irregular. Ela tinha uma determinada distância da área até o eixo x, que é a distância y, e eu tinha uma determinada distância até o eixo y, que era a distância x, certo? E isso é o que? A distância da minha área, né, até o meu centroide. Agora eu tenho um conjunto de eixos paralelos ao eixo do centroide. Então aqui eu tenho o eixo y do centroide e eu tenho o eixo x do centroide. E eu vou ter um eixo paralelo ao eixo y e outro eixo paralelo ao eixo x. E o encontro desses dois eixos é justamente o meu ponto O, que é o ponto onde eu vou onde vai ser a minha referência para o cálculo do meu momento de inércia, certo? Do meu momento de inércia agora fora do centroide, ok? Isso é muito importante que vocês gravem. Eu estou calculando agora o meu momento de inércia fora do centroide, tá? Até então eu estava calculando no centroide da figura, lembrando que eram figuras regulares simétricas.
né? Então, a diferença agora é essa. Eu mudo o meu ponto de referência, tá? E ao mudar esse ponto de referência aonde eu estou calculando o meu momento de inércia, o centroide ele tem uma distância entre os eixos, né? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, eu tenho uma distância. Eu não tenho uma distância aqui, ó, entre o eixo y, c e o eixo y? Sim, essa distância é a distância D2. E aqui eu tenho uma distância entre o eixo x e o xc. Essa é a distância 1, ok? Então, eu vou trabalhar com essas distâncias para que eu consiga calcular, então, o meu momento de inércia em relação à origem, né? Ao eixo que dá origem ao ponto O, ok? Então, ó, o que aconteceu? O eixo X ele foi deslocado a uma distância D1 do centroide da figura e o eixo Y a uma distância D2, que é aquilo que a gente acabou de conversar. Os eixos chamados XC e YC, que correspondem aos eixos centroidais, eles são chamados assim porque C é o centroide da figura, tá? Que é uma figura qualquer. Então, nada mais é do que o que a gente já conversou, ok? Então, pessoal, como que a gente vai determinar o momento de inércia em relação dessa área em relação ao eixo X, tá? Então, lembra que quando eu tinha o centroide, a definição do eixo X, do momento de inércia em relação ao eixo X, era a integral da minha distância ao quadrado? Lembra? Então, quando eu tinha aqui, ó, inércia em relação ao eixo x, era a integral de y ao quadrado dA. Quem que era o meu y? Apenas essa distância. Agora, qual que é a minha distância total? Vai ser y mais d1. Tá? Então, a minha área aqui, ó, a minha parte de área, ela está a uma distância y mais d1. Então, por isso que na minha definição de integral agora, para esse momento de inércia, a partir desse novo ponto, é y mais d1, ambos ao quadrado vezes dA, tá? Porque é da área em si, ok? Então, como que vai ficar ao desenvolver essa equação? Então, a gente tem aqui, ó, y mais d1 ao quadrado, aí eu faço aqui a minha distributiva, né? Eu abri essa parcela que está ao quadrado em duas, ok? Aí eu faço o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Só desenvolvi, então, essa distributiva. E aí eu cheguei nessas três parcelas aqui de integral. Tá? Por quê? Porque a soma das integrais, a integral de uma soma é a soma das integrais, certo? Então, ficou aqui, ó, y ao quadrado dA, aqui nessa primeira parcela, mais 2d1 y dA, certo? Esse 2d1 aqui é uma constante, por isso eu coloco para fora da integral. Aí depois ficou d1 ao quadrado dA, que é a terceira parcela. E aí o d1 ao quadrado já sai para fora porque ele também é uma integral, ou ele é uma constante, certo? Então, pessoal, a gente tem essas três parcelas e cada uma dessas três parcelas já foram desenvolvidas lá atrás, né? Então, se a gente for parar para pensar, essa nossa primeira parcela aqui é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal x. Então, portanto, essa parcela aqui é o momento de inércia centroidal em x. Porque lembra que eu tinha lá que o meu ixc era a integral de y ao quadrado dA? Então, é exatamente o que eu tenho aqui, certo? Então, vou substituir essa parcela pelo momento de inércia em relação ao eixo x centroidal. A segunda parcela aqui, ó,
eu tenho que é o momento estático em relação ao eixo centroidal x, tá? Então, essa segunda parcela, que é a integral de y dA, ela é o momento estático em relação ao eixo x, certo? Então, eu vou substituir o momento estático por essa parcela. Por fim, a terceira parte é a própria área. A área é o que? A integral de dA. Então, é só substituir essa última parte aqui, essa última integral, por área, certo? Então, a gente, com isso, chega a essa conclusão, que o meu momento de inércia em relação ao eixo x, ele é nada mais, nada menos do que o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal, mais 2 vezes a distância d1, que é a distância entre os eixos paralelos, os eixos x paralelo, vezes o meu momento estático, mais a distância, a mesma distância d1 ao quadrado, vezes a área da minha figura, certo? Porém, pessoal, o momento estático aqui, ele é zero, por quê? Porque quando eu tenho uma figura, eu calculando o momento estático no centroide dessa figura, eu tenho que o momento estático é zero. Então, se o momento estático é zero, eu vou cancelar essa parcela aqui. Então, no fim das contas, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser somente o IXC, que é o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal, mais a distância 1 ao quadrado vezes a área, certo? Lembrando que a distância 1 ao quadrado é a distância entre os eixos x paralelos, tá? Então, eu vou ter aqui o meu XC e vou ter aqui o meu x. Essa distância aqui é a distância D1, que está na figura lá atrás, certo? De forma análoga, pessoal, a gente determina o momento de inércia da mesma forma para o eixo y e também para o momento polar de inércia, tá? Então, aqui fica que o eixo y, momento de inércia em relação ao eixo y, é igual ao momento de inércia da figura em relação ao eixo y centroidal, mais a distância 2, que é a distância entre os eixos y centroidal e o eixo y do novo ponto O, vezes a área da figura que eu estou calculando o meu momento de inércia, certo? Para momento polar de inércia, eu tenho que é o momento polar do eixo centroidal mais a distância 2 ao quadrado vezes a área, certo? Ou então, é só eu fazer um cálculo mais fácil, que é a somatória dos dois eixos polares, tanto dos dois momentos polares, que é o IX, dos dois momentos de inércia, que é o IX mais o IY, tá? Também é uma possibilidade, ok? Então, pessoal, para resumir, o que é o teorema dos eixos paralelos, né? Então, a gente precisa determinar esse momento de inércia a partir de uma referência e não mais a partir do meu CG, tá? A partir do meu centroide. Então, eu tenho um novo ponto de referência. Para determinar esse momento de inércia da figura, eu preciso, então, primeiramente, determinar a inércia centroidal, certo? Então, que é o IXC ou o IYC. Então, eu preciso determinar essa inércia centroidal. Para isso, eu preciso determinar o centroide da figura e depois calcular esse momento de inércia, tá? Então, eu preciso saber calcular o centroide da figura. Depois que eu conhecer, então, os valores do centroide do momento de inércia centroidal, eu consigo determinar o centroide na figura a partir da nova referência, que seria o ponto O, certo? Com as equações que foram mostradas anteriormente. Então, eu tenho essa série de passos que eu tenho que fazer para poder chegar a essa conclusão, a esse momento de inércia nessa nova referência, ok? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma demonstração desse cálculo utilizando aquele retângulo, certo? Então, o que eu tinha antes, né? Qual que é a minha intenção? Primeiro, eu determinar
o ix, o y e o momento polar de inércia, tá? Antes eu calculava, então, o meu ix em relação ao centroide, tá? Agora eu não quero calcular em relação ao centroide, eu quero calcular em relação ao ponto O. Então, já mudou. Então, eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos. Por quê? O ponto O, ele está em um eixo paralelo ao eixo do centroide, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vamos relembrar algumas informações, então, dos tópicos anteriores. Então, vamos lá. O que era o meu momento de inércia centroidal em relação ao eixo x do retângulo? Era base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Né? Em relação ao eixo y, era a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Né? E aí o momento polar de inércia era essa fórmula aqui, e a minha área é base vezes a altura. Tá, então relembrei quais eram o eixo, o momento de inércia centroidal para x e o momento de inércia centroidal para y, certo? Então, vamos continuar. Para calcular, então, o meu momento de inércia ix em relação ao novo eixo, eu tenho que fazer momento de inércia centroidal em relação a x, mais a distância ao quadrado vezes a, certo? Se eu estou em relação a x, a minha distância é a distância 1, tá? Por quê? Porque é a distância entre os eixos x, certo? Então, se eu estou em relação a x, é a distância entre os eixos x. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o que é o IXC? Como a gente já relembrou, é a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Lembrando, pessoal, que esse é o momento de inércia para o retângulo, porque aqui eu tenho uma figura retangular, certo? Se fosse outra figura, eu teria que usar o momento de inércia, da figura que eu estiver utilizando, tá? Então, é o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal, é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Mais a distância 1 ao quadrado, qual que é a distância 1? É esse valor de y aqui, né? Vezes a área da figura que eu estou calculando, o momento de inércia, que é o retângulo, que é base vezes a altura, tá? Como o meu y aqui é a distância desse eixo que está no meio aqui do meu retângulo até esse eixo, então eu sei que essa distância aqui é o h sobre 2, tá? Então, é metade da altura. Então, eu sei disso, tá? Então, eu vou substituir o meu y aqui, ó. Vou substituir o meu y ao quadrado por h sobre 2, certo? Então, aí, substituindo aqui por h sobre 2, tá? O que eu tenho? Eu tenho que ir simplificando a minha equação, tá? Então, ó, h sobre 2 ao quadrado vai ser h ao quadrado, e aí o 2 ao quadrado aqui embaixo. Então, sobre 4, porque é todo mundo ao quadrado, tá? Vezes a base vezes a altura. Aí, com isso, eu chego aqui nessas duas parcelas, que aqui eu só copio, ó, a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Aí, aqui ficou o h ao quadrado vezes esse h é h ao cubo, sobrou o b aqui dividido por 4. Então, virou uma soma de frações, né? E aí, ficou base vezes a altura ao cubo sobre 3. Então, para calcular o momento de inércia dessa figura em relação ao ponto O, eu tenho o quê? Eu tenho essa fórmula aqui, ok? Para cálculo do momento de inércia em relação ao eixo y, é a mesma coisa, né? Só que eu vou usar aqui o momento de inércia em relação ao YC, né? Ao momento de inércia em relação ao eixo y centroidal, mais a distância 2, porque agora é a distância entre os dois eixos y, vezes a mesma área, né? Então, como que era o meu momento de inércia em relação ao eixo y centroidal? Base ao cubo vezes a altura sobre 12. Mas, qual que é a distância aqui entre os dois? É a distância x, certo? Então, por isso é x ao quadrado vezes a área, né? Então, eu substituo agora o x. Pelo mesmo motivo que o meu y aqui era a altura sobre 2,
o meu x aqui é o que? Metade da base. Então, é base sobre 2. Então, eu substituo aqui, ó, base sobre 2. Por fim, eu tenho que base sobre 2 ao quadrado é base ao quadrado dividido por 4, porque esse 2 eu elevo ao quadrado, tá? E simplificando essa equação, eu chego que minha inércia em relação a y é base ao cubo vezes h dividido por 3, certo? Por fim, o meu momento polar de inércia, eu tenho essa equação, né, que é o momento polar centroidal mais a distância ao quadrado vezes a. Qual que é essa distância, pessoal? Se a gente voltar lá no nosso mapa, na nossa figura lá dos eixos, né, aqui eu tinha um eixo centroidal, aqui eu tinha um eixo do ponto O, certo? Qual que é a distância D? Essa distância aqui, ó. Certo? A distância D1 era essa, né? A distância entre os eixos. A distância D2 era essa, a distância entre os dois eixos Y, né? Aí a distância D é a distância entre o ponto C e o ponto O, certo? Então, isso aqui é a distância D, ok? Então, aí com isso, eu tenho que d ao quadrado vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque é o teorema de Pitágoras, né? Então, se eu tenho um triângulo aqui, ó, essa distância é a d, essa distância aqui é a y, essa distância é a x. Eu tenho que d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, eu tenho que d vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por isso ele substituiu d por isso, e ele elevou ao quadrado, certo? No fim das contas, o que ele fez? Cortou a raiz, sobrou só o x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse momento polar de inércia em relação ao centroidal é essa fórmula geral aqui, que a gente já calculou nas outras aulas. E a área é a base vezes a altura, certo? Simplificando tudo isso, ele chega que o momento polar de inércia é calculado por base vezes a altura sobre 3, que multiplica a altura ao quadrado mais a base ao quadrado, certo? Então, dessa forma, a gente tem essas três equações para o cálculo de momento de inércia de uma seção retangular, né, de qualquer dimensão, em relação ao ponto O. Lembrando que esse ponto O é o ponto situado aqui, ó, nesse cantinho inferior esquerdo do meu retângulo, tá? Então, se eu quiser calcular o momento de inércia nesse ponto, eu posso usar essas fórmulas aqui que a gente demonstrou, né? Então, o momento de inércia em relação ao eixo x é a base vezes a altura ao cubo sobre 3. O momento de inércia em relação ao eixo y é a base ao cubo vezes a altura dividido por 3. E o meu momento polar de inércia vai ser base vezes a altura dividido por 3, que multiplica a altura ao quadrado mais a base ao quadrado, certo? Então, com isso a gente finaliza essa nossa primeira parte da aula, né, que é essa conceitualização e aplicação dos conceitos do teorema dos eixos paralelos para desenvolver uma linha de raciocínio e aplicação em exercícios na próxima aula, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia para áreas compostas por mais de uma figura, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma seção T, eu tenho duas figuras retangulares. Então, aí eu posso usar esse teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia, né, tanto em relação a x quanto em relação a y, ou o momento polar de inércia para uma seção composta como essa, certo? Então, a gente se encontra na próxima parte da aula e até mais.